Bom dia a todos. Inicia-se, neste momento, o culto mensal de agradecimento do mês de julho de 2025 da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Oração do culto mensal de agradecimento. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assente neste altar, perante vós, em nome do humilde servidor, caso Eduardo Lucio, Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, em profunda e ardorosa reverência, elevo até vós esta oração. Nesta auspiciosa data, os ministros, missionários, membros e frequentadores reúnem-se ante vós nesta cerimónia solene para vos louvar e especialmente vos agradecer a proteção e as inúmeras bênçãos que nos tendes concedido. Gratos pela permissão de participar na grandiosa obra de salvação do mundo, comprometemo-nos a dedicar cada vez mais na concretização da vossa excelsa vontade, empenhando-nos nas seguintes práticas: estudar e praticar os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, praticar e difundir o Jorei, a agricultura e a alimentação natural e o belo, peregrinar aos solos sagrados e à sede central da Europa, formar lares de luz e pessoas comprometidas com a salvação da humanidade. Respeitosamente, renovamos o nosso pedido de proteção para que, amparados pelo vosso grandioso poder, vos possamos oferecer a nossa sincera dedicação para a concretização do vosso divino plano. Assim vos pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Reverendo Carlos Eduardo Lucio. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação em reverência. Ofertório de gratidão
pela representante dos participantes, Ministra Sónia Justino. Quero levantar-se, por favor, e acompanhem a reverência. Oração a Matsu Norito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Takaamahara ni kanzu marimasu, kamorogi kamoromi no mikoto mochite, sumemi oya kamui zanagi no mikoto, tsukushi no himuka no tachihana no, odo no ahagi hara ni, Misogi harai tamao toki ni narimaseru. Harai dono okami tachi moro moro no magago totsumi kegare o. Harai tamae kiyome tamae Tomao sukoto no yoshio, amatsu kami kunitsu kami ao yorozu, kami tachi tomoni, ame no fuchi koma no mimi furi tatete, kikoshime seto kashikom, Kashikomi mo maosu. Uya uya shikuo mon miruni, setson kanze ombosatsu, konodo ni amorase tamai, komi o nyorai to genji, O Shinmiro Kuto Kashi, Guse no Mikami to Narase Tamaite, Dai Sen Sanzen Sekai no Sandoku Meshi, Gojoku Kiyome, Hyako Senman Okuisai, Shujo no dainengan, komyo joraku ego no, jupo sekai o narashimete, go fuju uno kuruinaku, fuku kaze edamo narasunaki, Miroko no mio o umitamo, murió mohen no dainjihini, tenmara setsumo matsuroite, shoaku jahoa aratamari, yasharyu jimmo gedatsu nashi, Shozen bushingo togo toku, sono kokoro zashio toguru nari, sansen somoku kotogo toku,
mikami no itoku ni nabikaite, kinjo chugyo no suema demo, inaso no tokoro o ezaru nashi, masani kore shibi jiso sekai nite, karyo bingawa sora ni mai, zuyun tenni tanabi keba, banka fukui kuchini kunji, shinden yokuro sosori tachi, gose no miyakata kasumi tsutsu, kogane no iraka sansanto, hiniteri eizuko keiwa, genimo tengo kuraku donari, gokoku minori te kurani michi, sunadori utaka ni amegashita, ikitoshi keru moro moro no, eragi nigi wa kue goe wa, tsutsura urani michi watari, kunito no sakai naku, hitogu satachi no nikoshimiya, isakai go tomo yume tokie, iten shikai o shinabete, miroko no mite niki itsu sare, jinji no mimune ni idakaren, warera ga hibi no segyo nimo, miocho tamai shinkakuo, ese shimeye wa tomi sakae, iwae wa nagaku muyakuni, zentoku ko o kasane sase, fukuju kai muryo no dai kodoku, tare sase tamai mashimaseto, nen ju shingeza tonshu, kifukurai hai negimaosu. Miroku o mikami mamori tamae, saki hae tamae, miroku o mikami mamori tamae, saki hae tamae. Oshie miyoya nushi no kami, mamori tamae, saki hae tamae, oshie miyoya nushi no kami, mamori tamae, saki hae tamae. Kannagara tamachi haemase, kannagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e Doador da vida, ó Supremo Deus, Criador e Doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz
para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano, agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedeste por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos instrumentos puros, vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas, assim seja. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Salmo 18, Plano Divino. Pequenina percepção do homem, não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. A pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Queiram sentar-se, por favor. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura de ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. Beco sem saída. Não só as pessoas em geral, mas também os nossos fiéis utilizam frequentemente a expressão beco sem saída. Expressam-se assim por não conseguirem discernir a verdade das coisas. Se são os obstáculos que abrem caminho para o progresso, então não são, de facto, obstáculos. Estes assemelham-se à pausa para tomar fôlego na corrida ou aos nós do bambu. As varas do bambu mantêm-se firmes devido à formação de nós no decurso do seu desenvolvimento. Se lhes faltassem nós, não apresentariam a sua conhecida resistência. Quantos mais nós tem o bambu, mais forte ele é. A natureza é sempre um bom exemplo. Observá-la minuciosamente facilita a compreensão da maioria das coisas. Referi-me aos nós que vemos na natureza. Entretanto, o problema é que não são poucas as pessoas que criam nós artificiais para si mesmas, por falta de sabedoria e incapacidade de prever as consequências. Essas pessoas é que acabam por se deparar com obstáculos, ficando sem poder avançar nem recuar. Recomendo-lhes que leiam atentamente o presente texto e o guardem no fundo do coração. E, no momento em que se encontrarem diante de uma dificuldade, se olharem para trás e refletirem profundamente, compreenderão as causas e perceberão em que ponto erraram. O ser humano precisa de manter a sua inteligência sempre aguçada e, para tal, deve ler os ensinamentos de Deus tantas vezes quanto possível. Jornal EICO, número 180, 29 de outubro de 1952. Alicerce do Paraíso, volume 4. Leitura da experiência de fé de Felícia Teresa Cachipito Muxindo. O meu nome é Felícia Teresa Cachipito Muxindo, sou membro há 18 anos e dedico como plantonista no Jorei Center de Lisboa. Esta experiência está relacionada com a próxima peregrinação aos solos sagrados do Japão. Ao saber que este grupo seria exclusivo para quem nunca peregrinou, senti que seria a oportunidade de conhecer os locais que Meixo Sama nos deixou como modelo de paraíso terrestre. E, para isso, a primeira coisa que fiz foi verificar a possibilidade de tirar férias no meu trabalho durante esse período. Há cerca de 1 ano e meio, tornei-me funcionária efetiva numa escola pública, o que me deixou mais tranquila depois de muita instabilidade nos empregos anteriores. Assim, solicitei férias e transmiti as datas ao meu responsável direto, que aprovou sem nenhum questionamento. De seguida, comprei o bilhete de avião que garantia a minha inscrição no grupo. Tudo estava a correr muito bem quanto à parte material. Já tinha o bilhete comprado, o passaporte português tinha acabado de ser emitido e já começara a amealhar o valor da parte terrestre. Praticamente no início de março deste ano já tinha 2/3 do valor total, com 4 meses de antecedência para o pagamento. Estava radiante e não via a hora de chegar o dia da partida. Entretanto, para meu espanto, o chefe que tinha autorizado as férias informou-me que já não seria possível ausentar-me durante aquele período, pois estaríamos em época escolar. Logo lhe disse: como assim? Antes de efetuar a compra do bilhete consultei-vos e agora dizem que não é possível? Fiquei em choque. Após questioná-los, mandaram-me fazer a mesma solicitação por escrito a um outro superior e assim o fiz. Passaram-se vários dias e, sem qualquer resposta, comecei a achar que estaria tudo resolvido. Porém, no fim de abril, informaram-me que a única forma de me ausentar seria solicitar uma licença sem vencimento, mas que mesmo assim
correria sérios riscos quanto à minha situação no emprego. O meu chefe aconselhou-me: sabe que a sua colega cobiça a sua função, por isso fique atenta, pois, apesar de já estar efetiva, pode acabar por perder o emprego. Quando recebi oficialmente a resposta por e-mail, fiquei a saber que a licença sem vencimento só poderia ser solicitada com justificação e ainda 180 dias de antecedência. Se não fosse dessa forma, não comparecendo ao trabalho, seria despedida por justa causa. Nesse momento, caso viesse a desistir da peregrinação, perderia apenas o valor do bilhete aéreo, mas tinha de tomar uma decisão e sentia-me num beco sem saída. No culto mensal de agradecimento de maio da sede central, comuniquei ao ministro que iria desistir da peregrinação. Este imediatamente chamou-me a atenção e foi bem direto. Como assim, Felícia? Precisa de corrigir o seu sonem. Justamente ontem fechou-se o grupo com 40 participantes. Qual a importância desta peregrinação para a sua vida e para a sua missão? Quando surgiu o primeiro impedimento, agradeceu ou só tratou da parte material? E fica a saber que é Deus que nos dá o emprego. Refletindo bem, não havia sequer agradecido e o meu sonem estava bem confuso. A verdade é que, com toda esta situação, já me encontrava desmotivada e a prova disso foi deixar de separar o valor que vinha a amealhar todos os meses para a parte terrestre. O ministro reforçou a orientação, acrescentando que eu precisava de fazer algum desafio na dedicação para acumular mérito no mundo espiritual. Ele deu-me alguns exemplos: dobrar o meu donativo mensal, fazer um donativo especial ou uma dedicação adicional para esse fim. Com isso, tomei a firme decisão de materializar a minha gratidão através de um donativo especial no culto mensal pela salvação dos antepassados e reforma da sede central desse mês no Joray Center. O objetivo era agradecer sinceramente por esta purificação e pedir perdão a Deus por só ter pensado na solução material do problema. Isto foi num sábado e, logo na segunda-feira, já no trabalho, tive conhecimento de que aquela minha colega havia sofrido um acidente, encontrava-se hospitalizada e que levaria cerca de 1 mês para se recuperar. Com essa nova situação, entre vários funcionários, fui escolhida para assumir as suas horas de trabalho, o que mudou completamente o ambiente laboral. Assim, os membros da direção da escola refletiram e acharam por bem abrir uma exceção, autorizando as minhas férias no período solicitado. Nunca poderia imaginar que toda esta situação daria essa volta de 180 graus em tão pouco tempo. Foi um autêntico milagre. Desta vez não vacilei e agradeci imediatamente a Deus e a Meixo Sama por esta permissão através de outro donativo especial. Com isso, mais uma vez pude comprovar a força que tem a materialização da gratidão e a importância de estar sempre atenta para agradecer em qualquer circunstância. Esta experiência mostrou-me que estamos permanentemente a ser formados por Deus e Meixo Sama e que toda e qualquer dedicação gera muita ou pouca luz, proporcionalmente ao sonem correto e ao esforço aplicado. Pretendo dar continuidade à minha preparação para a peregrinação aos solos sagrados do Japão, focando no servir a Deus e a Meixo Sama, pois as condições materiais serão naturalmente uma consequência. Já me ofereci para dar assistência religiosa à minha colega, que me disse que virá conhecer a igreja assim que tiver condições. Agradeço a Deus, a Meixo Sama, aos meus antepassados, ao ministro pela orientação e acompanhamento, assim como a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, estiveram envolvidas nesta experiência. Muito obrigada. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio. Bom dia! Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Graças a Deus e a Meixo Sama. Em nome de Deus e Meixo Sama, agradeço a vossa sincera dedicação que nos possibilita expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Muito obrigado. Gostaria também de dar as boas-vindas a quem está a assistir a este culto pela primeira vez
e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nesta transmissão online. Presencialmente, estamos a receber membros vindos de Angola, Moçambique e Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Entre os dias 20 e 22 do mês passado, num clima de muita alegria, harmonia e gratidão, estive a visitar o núcleo de Jorei de Stuttgart, na Alemanha, acompanhado pelo ministro Antônio Carlos Carvalho Pessoa, supervisor das atividades messiânicas na Alemanha e Países Baixos. No dia 20, transmiti Jorei e realizei atendimento individual a membros e frequentadores. No dia 21, foram realizados 2 da Joreikai, grande reunião de Jorei, e uma exposição pública de arranjos de Ikebana Sangetos com a visita de mais de 20 pessoas da sociedade, das quais 11 receberam Jorei pela primeira vez e 15 participaram em vivências de flores de luz. No final do dia, todos os membros também tiveram a oportunidade de participar numa vivência de Ikebana. Posteriormente, no dia 22, no núcleo de Jorei de Stuttgart, que funciona no lar da família Sawasaki, realizaram-se o culto mensal de gratidão acumulado com o culto do paraíso terrestre e as outorgas de um Ohikari, medalha da luz divina, dos Países Baixos, e um Ohikari e um Shoko, medalha de proteção para a criança, da Alemanha. Estiveram presentes 8 membros dos Países Baixos, 30 membros da Alemanha, 4 frequentadores e 2 pessoas de primeira vez, vindos de norte a sul do país. Por último, visitei o lar de uma membro pioneira para transmitir Jorei e fazer oração no altar do lar. No total, encontrei com 48 pessoas, 39 membros, 6 frequentadores e 3 pessoas de primeira vez, tendo transmitido 45 Jorei individualmente. Pude constatar que todos se estão a esforçar com Makoto em prol da expansão da obra divina através da prática do Jorei e dos ensinamentos de Deus revelados a Meishu Sama. Agradeço o carinho e a hospitalidade com que nos receberam. Muito obrigado. No ensinamento do culto de hoje, Beco Sem Saída, do Alicerce do Paraíso, volume 4, edição portuguesa, Meishu Sama orienta-nos que, se os obstáculos abrem caminho para o progresso, não são de facto obstáculos. Estes podem ser equiparados aos nós do bambu, que graças a eles têm a sua conhecida resistência. A natureza é sempre um bom exemplo e, ao observá-la minuciosamente, compreenderemos a maioria das coisas. A esse respeito, recordei-me de um pinheiro em particular do solo sagrado de Kyoto, e quem já lá esteve certamente se lembrará dele, pois nasceu e cresceu dentro de uma rocha em condições completamente adversas. Ninguém sabe como é que ele lá foi parar, mas o fato é que uma semente caída na rocha germinou e cresceu. Obviamente, não é o lugar ideal para que uma planta cresça, porque ali não tem terra, no limite. Há um pouco de poeira que foi trazida com o vento. Não tem água, apenas a chuva que cai de vez em quando. Além do mais, a rocha no verão absorve muito a energia do sol e fica quente como um forno. No inverno, a neve e a água da chuva congelam, ou seja,
condições piores não há. Apesar de tudo isso, esse pinheiro cresceu e se tornou maravilhoso. Talvez tenha pensado, se Deus me colocou aqui, é aqui que eu vou crescer e me desenvolver. E assim fez um esforço descomunal para superar as suas dificuldades. Qualquer um fica admirado, porque reconhece nele uma capacidade fora do normal, um autêntico exemplo para todos nós. Tenho certeza que é o pinheiro mais fotografado do solo sagrado de Kyoto. Na nossa vida, também temos as nossas rochas. Há quem se encontre dentro de uma rocha da doença, enfrentando uma purificação muito severa, às vezes considerada incurável pela ciência material. Há ainda quem esteja numa rocha do conflito, numa rocha das necessidades econômicas, enfim. Cada um de nós tem a sua rocha onde precisa crescer. E para crescer, não há outra direção a não ser para o alto, pois, tanto para os lados como para baixo, não haverá saída. Nestas condições, temos duas alternativas. A primeira é lamuriar, reclamar, sentir-se injustiçado, infeliz, etc. A segunda é agradecer a oportunidade de crescer em condições adversas e, assim, se tornar mais forte e capaz. Podemos considerar as dificuldades como instrumentos que Deus utiliza para que nós precisemos buscá-lo e, assim, evoluir. A este respeito, hoje ouvimos a maravilhosa experiência de fé da Felícia Mushindo, que, achando que já tinha praticamente tudo acertado para peregrinar aos solos sagrados do Japão, deparou-se com uma rocha que a impossibilitaria de viajar na data definida. Perante as dificuldades, começou por tentar resolver o problema através dos meios materiais. Mas, sem encontrar solução, sentiu-se num beco sem saída, onde teria de optar entre viajar e perder o emprego ou perder o bilhete de avião já comprado e manter o trabalho. Em desespero, comunicou ao ministro que teria de desistir da peregrinação e este, entendendo que ela, no seu íntimo, já tinha perdido a esperança de vir a resolver a situação, pois havia parado de amealhar o valor da parte terrestre, orientou-a com firmeza a corrigir o seu sono e a fazer alguma dedicação especial para acumular mérito no mundo espiritual. No ensinamento, a forte vontade de crescer, do Alicerce do Paraíso, volume 4, edição portuguesa, Meixo Sama orienta-nos. Costuma-se dizer que a resignação é fundamental. Conforme a circunstância, isso faz sentido, mas, dependendo da situação, a não resignação é fundamental. Portanto, é importante renunciar ao mal e não desistir do bem. Ela reconsiderou a sua decisão e, sendo obediente à orientação recebida, decidiu não se resignar. Com isso, pediu perdão a Deus por só ter buscado a resolução da parte material do problema e materializou a sua gratidão através de um donativo especial para, sinceramente, agradecer a purificação. Passados 2 dias, ficou a saber que a sua colega,
que cobiçava o seu lugar, teve um acidente e que iria estar de baixa médica por um mês. E por incrível que pareça, dentre vários funcionários, foi escolhida para assumir as horas adicionais da sua colega, além de que a direção da escola, reconhecendo a sua profissionalidade, acabou por abrir uma exceção e aceitou o seu pedido de férias na data desejada, permitindo-lhe peregrinar e manter o emprego. Nunca pôde imaginar que, em tão pouco tempo, a situação daria essa volta tão grande, o que considerou um autêntico milagre. Acredito, porém, que o verdadeiro milagre foi a sua mudança interior, tendo entendido que precisamos de estar sempre atentos para agradecer em qualquer circunstância, que somos permanentemente formados por Deus e Meixo Sama, e que toda e qualquer dedicação gera muita ou pouca luz, proporcionalmente ao sono incorreto e ao esforço aplicado. Gostaria de destacar estes 3 pontos da sua aprendizagem. Primeiro, entender que tudo o que nos acontece é permitido por Deus, visando a nossa formação. Segundo, corrigir o nosso sono é alinhá-lo com a vontade de Deus, isto é, nos tornarmos altruístas e gratos. Terceiro, para que o esforço seja verdadeiro, este tem de ser capaz de nos fazer vencer os nossos próprios limites, pois esforçar-se dentro do limite não é esforço, mas sim acomodação. E ainda tomei conhecimento que, após esta transformação, a Felícia ganhou permissão para voltar a encaminhar pessoas de primeira vez à igreja, algo que já não acontecia há imenso tempo. O que demonstra que os resultados na prática da fé dependem da nossa evolução interior. Pretender melhores resultados, continuando no mesmo nível, é iludir a si mesmo. Para finalizar, gostaria de compartilhar com os senhores o seguinte poema de Meixo Sama. Devemos viver de acordo com a vontade de Deus, mesmo que, pela ação do mal, tenhamos dificuldades no nosso caminho. Relembro que o próximo culto mensal de agradecimento será dedicado aos jovens de toda a Europa e realizar-se-á no dia 3 de agosto, aqui na sede central. Aqueles que desejarem pernoitar nos nossos alojamentos, com o objetivo de participar nas dedicações de preparação do culto, a inscrição deverá ser impreterivelmente até o dia 20 de julho, através dos ministros responsáveis. A partir desta data, as vagas ficarão disponíveis para os membros em geral, previamente inscritos em lista de espera. Despeço-me com um forte abraço, desejando a todos um excelente mês. Muito obrigado. Hino da Luz Divina. Revelada-nos foi toda a verdade, por Meixo Sama com divina voz, fluido eterno de felicidade.
felicidade que através do chorei vive em nós. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Longe agora ódios, ris e tormentos, se tens fé onde quer que tu vás, construindo teus bons pensamentos, também tu missionário serás. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, acertando esta crença tão pura, rumo a novos caminhos eu vou, sem mais livros de aventura, que chorei pela prática estou. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, e cumprindo o sagrado preceito, em favor de uma paz bem comum, a virtude vencendo o defeito, cada qual somar verde mais um. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Mensageiros da luz não vencidos, nova era que chega afinal. Exulsana, aqui estamos unidos, a pregar sempre o amor fraternal. Encerra-se assim o culto mensal de agradecimento do mês de julho de 2025 da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Parabéns pela participação de todos.